paz do Senhor Jesus! Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Esther. E hoje nós vamos meditar no capítulo 3, versículos 1 até o versículo 6, que nos diz assim: Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então, os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mardoqueu se sustentaria, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã encheu-se de furor. Porém, em seus olhos, teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Queridos, chegamos ao capítulo 3 do livro de Esther, e aqui inicia-se a trama contra o povo de Deus que estava no reinado de Assuero. Nós vamos perceber aqui que Amã, ele é levantado a uma posição de destaque pelo rei, e isto sobe ao seu coração. Nós vamos perceber que quando um homem ele é colocado em uma posição de autarquia, de destaque, e esse permite que isto suba ao seu coração, isto já indica que não é um homem preparado para assumir tal posição. Nós vemos aqui que esse Amã, ele se empolgou quando via as pessoas, lhe honrando por causa da sua posição. E quando ele observava que Mardoqueu não fazia aquilo que as demais pessoas faziam por causa de sua posição, isto o deixou indignado, porque ele não concordava que alguém não pudesse honrá-lo da forma que ele julgava ser merecedor de tal honra. Então, meus queridos, a Bíblia diz que um coração altivo, ele precede a queda. Ou seja, uma pessoa que se permite se tornar altiva, egoísta, ela está próximo a tomar uma queda que pode lhe custar a sua vida. Isso é o que nós vamos ver aqui na vida de Amã, quando este se levanta contra o povo de Deus que estava sendo tratado pelo Senhor em cativeiro. Meus queridos, nós vamos ver que aqueles homens que foram ali indagar a Mardoqueu por que causa ele não se curvava diante de Amã, o texto diz que ele justificou que era porque ele era judeu, e um judeu não se prostra diante de pessoas, mas prostra-se diante do Senhor. Então nós vemos que aqueles homens foram declarar a Amã por que Mardoqueu não se prostrava a ele, e foram declarar também que era porque ele era judeu. Então a fúria de Amã se levantou não só contra Amã, mas contra todos os judeus.
nós vemos que Amã, ele é tomado por uma ação do maligno, porque o maligno, ele sempre vai lutar contra o povo de Deus. Não importa onde o povo de Deus esteja, se na casa do Senhor, se na rua, ou sendo mesmo em algum lugar em tratamento pelo Senhor, como era o caso dos judeus que estava no cativeiro, mesmo assim, o inimigo do povo de Deus vai se levantar para destruir aqueles que são escolhidos pelo Senhor. Nós sabemos que existe uma razão para isso. Qual é? O inimigo, ele já está condenado. A Bíblia declara que para ele está reservado o lago de fogo, um lugar de tormento, de sofrimento, está reservado para o diabo e os seus anjos. Então, enquanto ele ainda está livre de ser lançado no seu destino, ele está de todas as maneiras tentando arrumar companhia para não ir para lá sozinho. E olha que tem muitos que têm aceitado e estão de mãos dadas com ele para tomar o mesmo destino que está muito claro nas Sagradas Escrituras. Então nós vemos que em todo o tempo ele se levanta contra o povo de Deus. Por que contra o povo de Deus? Porque o povo de Deus, aqueles que buscam fazer a vontade do Senhor, estão andando na contramão ou em um destino oposto àquele que ele está seguindo. E logo ele quer trazer todos para o seu destino. E ainda que para isso seja necessário afrontar e destruir, porque este é o seu papel. Então nós vemos aqui que Amã, ele toma um desejo no seu coração e ele oferece para o tributo do reino, para o tesouro do reino, uma grande soma de dinheiro para que o rei pudesse lhe autorizar ser um perseguidor, autorizado pelo rei contra o povo judeu. E o rei, ele autoriza, ele permite, e agora então Amã começa a articular para destruir o povo de Deus. Mas tem uma coisa: o povo de Deus tem dono. Quem é o dono? Deus. E se Deus é o dono do seu povo, ele mesmo cuidará para que o seu povo viva debaixo da sua vontade e sob os seus cuidados. Se você está andando com Deus, se você agrada a Deus, se você faz parte do povo de Deus, saiba de uma coisa: Deus é com você. Não importa onde você esteja, se no cativeiro, se na fornalha de fogo ardente, se na cova dos leões, não importa onde você esteja, se você está vivendo dentro do propósito de Deus, Deus está contigo e Ele fará com que provisão haja para que a sua vida seja guardada. E mais, se a sua vida não for guardada, a sua vida física, saiba que você alcançará algo muito maior da parte de Deus do que aquilo que nós conseguimos alcançar com a nossa vida material. Porque aquilo que Deus tem reservado para nós na eternidade é coisa que o homem não tem capacidade de expressar na sua linguagem verbal. É como diz as Escrituras: algo que olho não viu, que ouvido não ouviu, é o que o Senhor tem reservado para aqueles que nele esperam. Amém? Deus abençoe você. Obrigado pela sua companhia. Continue nos acompanhando e eu lhe aguardo em nossa próxima reflexão. Um grande abraço e até lá.